Você já ouviu essa frase? A Terra é uma escola e o sofrimento ensina. Ela aparece em palestras, em vídeos, em posts motivacionais. Soa bonita, soa consoladora. Mas hoje eu quero fazer algo que quase ninguém faz com honestidade. Parar essa frase no ar e perguntar: isso é realmente o que Kardec ensinou? Ou será que estamos repetindo um slogan? E mais, quando falamos de esquecimento, de provas, de sofrimento e de reencarnação, estamos falando de espiritismo? Ou estamos, sem perceber, misturando Kardec com gnosticismo, com textos de Nag Hammadi, com Pistisófia e até com leituras modernas sobre prisão espiritual? Hoje a proposta não é atacar pessoas, é atacar distorções. Porque uma coisa é o que as tradições dizem, outra coisa é o que a internet transformou em meme espiritual. Vamos começar pelo começo. O que Kardec realmente disse? Se você abrir o Evangelho segundo o Espiritismo, você não encontra a frase "a Terra é uma escola" como definição central. O que você encontra é algo mais específico e mais forte. Kardec classifica a Terra como pertencente à categoria dos mundos de provas e expiações. Percebe a diferença? Escola soa algo didático, organizado, quase pedagógico. Provas e expiações soa como condição moral de um mundo ainda imperfeito. Não é exatamente a mesma coisa. Segundo Kardec, a humanidade vive cercada por miséria porque a Terra ainda está nesse estágio evolutivo. Não é um paraíso. Não é um mundo regenerado. É um ambiente de testes morais. E aqui entra um ponto que muita gente ignora. Nem todo sofrimento é punição. Kardec faz distinções claras. Expiação é consequência de faltas passadas. Provação pode ser uma experiência escolhida pelo próprio espírito para acelerar seu progresso. E ele ainda afirma algo fundamental. Toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é expiação. Ou seja, reduzir tudo a "você está pagando algo" é simplificação. Mas agora chegamos ao ponto mais polêmico. Evoluir com amnésia é possível? Uma das críticas mais repetidas é: evoluir por amnésia total é impossível. Parece lógico, não parece? Como alguém aprende se não lembra do que fez? Só que Kardec não ignorou essa pergunta. Ele a fez explicitamente em O Livro dos Espíritos. A resposta é a ideia do véu. O esquecimento não seria uma falha do sistema, mas uma medida de sabedoria divina. Segundo Kardec, se lembrássemos claramente de vidas passadas, poderíamos ficar ofuscados, humilhados, orgulhosos, socialmente desestabilizados. Imagine lembrar que você já foi vítima de alguém que hoje é seu filho. Ou lembrar que já foi um criminoso cruel. O véu permitiria foco na experiência atual. Mas atenção! Kardec não fala em amnésia eterna. Ele afirma que o esquecimento é temporário, ocorre durante a encarnação e, ao retornar ao mundo espiritual, a memória é recuperada. Durante o sono, o espírito pode ter acesso parcial às lembranças. Portanto, dizer que o Espiritismo ensina evolução por amnésia total é, no mínimo, um resumo impreciso. O que Kardec descreve é um esquecimento funcional, provisório, com tendências instintivas preservadas e memória restaurada no plano espiritual. Até aqui, estamos dentro do espiritismo clássico. Mas agora a conversa muda de tom. Quando a narrativa fica gnóstica? Se você abrir os textos descobertos em Nag Hammadi, especialmente o Apócrifo de João, você encontra algo completamente diferente. Ali surge a figura do Arconte, um ser que declara: "Eu sou Deus e não existe outro além de mim." Mas o texto diz que essa afirmação nasce da ignorância dele. Aqui o mundo não é apenas imperfeito, ele é administrado por entidades ignorantes. E mais, nesses textos aparece explicitamente a ideia de esquecimento imposto. Fala-se em trazer esquecimento sobre Adão, fazer seres beberem água do esquecimento, prender almas, induzir sono profundo,
manter a ignorância sobre a verdadeira origem espiritual. Percebe a diferença? No Espiritismo, o véu é pedagógico. Na gnose, o esquecimento é ferramenta de dominação. É aqui que a narrativa moderna de Matrix espiritual começa a ganhar raízes. E se alguém hoje diz, o sistema quer que você esqueça quem você é, isso não é tipicamente kardecista, isso é profundamente gnóstico. Piste Sophia e a burocracia espiritual. Se você avançar para outro texto gnóstico, Piste Sophia, a coisa fica ainda mais interessante. Ali aparece algo que lembra muito o discurso moderno sobre senhores do karma. O texto descreve ministros, juízes, recebedores, instâncias que avaliam a alma, e uma figura chamada Virgem da Luz, que sela e direciona a alma conforme seus atos. A linguagem de ciclos. A linguagem de lançamento a um corpo segundo faltas cometidas. E há um detalhe impressionante. A menção de uma taça do esquecimento associada ao processo de reencarnação. Ou seja, a alma beberia o esquecimento antes de retornar. Percebe como isso se aproxima muito mais do discurso contemporâneo de prisão espiritual do que da estrutura kardecista? Quando alguém diz que a reencarnação é uma armadilha administrada por entidades, está muito mais próximo de Piste Sophia do que de Kardec. E o Bardo Todol. Agora, vamos para o chamado Livro Tibetano dos Mortos, o Bardo Todol. Muita gente resume assim: não vá para a luz. Mas o texto não é tão simplista. Ele descreve estágios após a morte. 1. A experiência da luz clara. 2. Visões de deidades pacíficas e iradas. 3. Um estado que pode levar ao renascimento. A chave é reconhecimento. Se a consciência reconhece a luz clara como a própria realidade última, há libertação. Se não reconhece, segue-se o ciclo. Sim, o texto fala de luzes brilhantes e luzes opacas. Sim, há orientação para não temer a luz intensa que liberta. Mas há um ponto essencial. As visões devem ser reconhecidas como manifestações da própria mente. Aqui não há necessariamente um cartório astral manipulador. O problema central é o apego, o medo, a ignorância. A armadilha não é apenas externa, é interna. Isso muda completamente o foco. O túnel de luz e as experiências de quase morte. E de onde veio essa obsessão moderna com túnel de luz? Grande parte disso se popularizou com as pesquisas de experiências de quase morte, especialmente a partir de Raymond Moody. Relatos recorrentes incluem sensação de deixar o corpo, passagem por um túnel, encontro com luz intensa. Mas pesquisas posteriores mostram que nem toda experiência de quase morte inclui túnel ou luz. Ou seja, não é um mecanismo universal obrigatório. E há ainda o conceito de lush, associado a Robert Monroe, que fala de sofrimento como alimento energético do sistema. Mas isso é uma camada moderna. Não é Kardec, não é bardo tradicional, não é Nag Hammadi puro. É uma construção contemporânea. Então os espíritas erram? Depende. Se o alvo for Kardec, a crítica precisa ser precisa. Kardec não ensina a amnésia total. Não ensina que todo sofrimento é punição. Não descreve arcontes enganando almas. Não fala em prisão administrada por burocratas cósmicos. Se o alvo for o slogan simplificado, a Terra é uma escola e o sofrimento ensina, então sim, há uma redução perigosa. Porque provas e expiações não significa romantizar dor. Agora, se a crítica for a ideia de que estamos numa prisão espiritual manipulada por entidades que impõem esquecimento, essa narrativa tem raízes muito mais gnósticas. Ela ecoa Nag Hammadi, ecoa Piste Sophia, ecoa releituras modernas. Não é kardecista clássica. A conclusão lúcida. Talvez o maior erro não seja acreditar em reencarnação. Talvez o maior erro seja transformar provas e expiações em slogan confortável para justificar sofrimento.
ou transformar libertação em paranoia permanente que vê fraude em tudo. Kardec pede consciência e responsabilidade. O bardo pede reconhecimento e não apego. A gnose pede despertar e lembrança da origem. 3 caminhos diferentes, 3 estruturas metafísicas distintas, mas é uma convergência interessante. A saída não é romantizar o sofrimento, também não é entrar em pânico metafísico, é despertar. E agora eu te deixo com uma pergunta sincera. Você está defendendo uma tradição ou está defendendo uma interpretação moderna que nem sempre corresponde ao texto original? Se esse tipo de análise profunda te ajuda a enxergar além dos slogans, então fica comigo, porque aqui a gente não repete frases bonitas, a gente investiga. E no próximo vídeo, nós podemos ir ainda mais fundo, talvez analisando se a ideia de mundo regenerado resolve o problema, ou apenas muda o rótulo. Se você gostou dessa reflexão lúcida, compartilhe, inscreva-se e continue essa jornada comigo. Porque questionar não é destruir a fé, é purificá-la.